Bom, hoje nós vamos gravar, boa tarde, né? A gente vai gravar de um jeito diferente porque a plataforma não funcionou aqui, tá? Aí eu vou mandar o link, vocês vão ter chegado até aqui provavelmente pelo link. Bom, Keynes é um grande pensador da economia, né? A gente vai chegar até nele. Mas a coisa começa com Adam Smith, lá pelo século XVIII, né? E que ele colocava que os fins seriam alcançados de forma natural, pela interação dos indivíduos no sistema de livre mercado, a ideia da mão invisível, né? Já com a Revolução Keynesiana, no século XX, né, ele passa a enxergar o Estado e suas funções como um elemento ativo e fundamental da economia, para equilibrar esse sistema econômico capitalista. Né? Então ele rompe aquele pensamento ortodoxo de o mercado ser um instrumento social capaz de estabelecer a relação entre os meios e os fins econômicos, né? E já no século XX, né, o Estado aumenta a sua importância, né, dentro de um sistema econômico de uma forma geral. E parte considerada dos trabalhos científicos, né, analisa a economia estatal, inclusive. Né? Então, torna-se uma ferramenta fundamental se dentro da ciência econômica. Perceber o Estado. Não tem análise econômica que você não considera o Estado, não é mesmo? Os elementos chaves da economia, né, seria a primeira necessidade humana, né, que ela pode ser concebida e entendida segundo o requerente, né, o indivíduo, né, por exemplo, ela pode ser natural, comer, ela pode ser social, se a necessidade social de vocês, a festa de formatura, claro que ela pode ser maior, menor para cada um, né. A sociedade, né, ela tem as necessidades que elas podem ser entendidas de forma coletiva, como por exemplo o transporte e as públicas, uma universidade, por exemplo. Não é mesmo? Segundo a natureza, né, a gente tem as vitais primárias, né, os alimentos, e as civilizadas secundárias, o turismo. Diversas características, né, que a gente tem, né, por exemplo, a diversificação, né, das necessidades. Elas vão diferir, né, entre os indivíduos. A escala, né, das necessidades, a minha não é igual à sua, né, igual ao do seu colega, né, igual aos dos seus pais. Né, cada um tem a sua preferência, a sua ordem de prioridade, por exemplo. Tem a questão da insaciabilidade, né, que o desejo não é infinito, mas é a natureza do ser humano, a característica do ser humano ser insaciável, ele sempre vai querer mais. Né? E elas são influenciáveis também pelo organismo, pelo clima. Por exemplo, eu gosto de jaqueta de couro, essas coisas, assim, jaqueta jeans. Aqui em Santarém, né? Qual a necessidade disso aqui, né? Baixíssima, não faz frio, só faz calor. A cultura influencia também. E as necessidades elas interagem entre si também. E também ao longo do tempo, de região para região. A gente tem os ramos da economia, né, que a gente entende ele como a microeconomia, né, que é a teoria do preço, que é a análise do comportamento das unidades econômicas individuais. E a macroeconomia, que é a teoria da renda nacional, que aborda a economia como um todo. Né? É o comportamento global do sistema econômico, refletido, né, em um número reduzido de variáveis. A gente tem, né, quais seriam os agentes econômicos. As famílias, né, são os principais agentes econômicos, as empresas, né, são as unidades básicas de compra e venda dos fatores que estão para produzir. No fluxo circular a gente vê, né, as famílias fornecem os bens, os insumos, e as empresas adquirem esses fatores de produção das famílias. Estou procurando aqui no carregador do notebook, que a bateria não vai dar. A gente tem o setor público, né, que deixou de ser um guardião, igual a gente viu, né, para ser um agente, para atuar na economia como um player. Né. Então a gente tem aqui, por exemplo, a universidade que vocês estão nela é do governo, né, é estatal, né, a Universidade Federal, a Universidade Pública. Então a gente tem basicamente como agente econômico as famílias, as empresas e o setor público. Okay? Quais são as funções do sistema econômico? Né? Primeiro, a determinação do que deve ser produzido. Ele vai organizar a produção, né? Ele vai distribuir esses produtos, né? E racionar os bens em períodos de oferta fixa, né? Se você tiver em período de racionamento. Manutenção, né? Manter e ampliar essa capacidade produtiva. Do que? Disso que já foi determinado, né, no próprio sistema econômico que deveria ser produzido. A gente também é muito importante, a gente tem essa ideia de concorrência perfeita, a gente sempre ouve isso. Muitas vezes vão me ouvir falar, vão ver na economia em condições de concorrência perfeita.
né? É a condição, como se fosse uma condição de laboratório. Ela não existe em lugar nenhum, mas é a condição assim, isolada, para você poder analisar o efeito econômico, alguma coisa assim. Aí a gente tem o Mercasa, por exemplo, com muitos compradores e vendedores, né, e que nenhum deles possa influenciar os preços. Isso é fundamental para a gente ter a concorrência perfeita. A gente também tem que ter homogeneidade do produto, né, para evitar que tenha preferência entre um ou outro produto, né, para um ou outro vendedor. Você precisa ter transparência de mercado, né, o pleno conhecimento das condições que todo mundo está operando. Então, assim, é uma coisa utópica, né, uma condição de análise, uma condição analítica. Isso nunca vai ocorrer assim, todos esses fatores. Talvez um ou outro em maior ou menor intensidade, mas todos ao mesmo tempo é muito difícil. Você precisa ter uma mobilidade de recursos, né, liberdade de entrada e saída total. Isso também não existe, tem mercado nunca a coisa flui assim, né, plenamente. Hoje a gente tem controle, né, tanto financeiro como de material, restrições sanitárias toda hora. Existência de conluio, né, ou restrições artificiais à procura, à oferta e ao preço. Né. Isso tudo tem que atuar livremente. Bom, a teoria da firma é a microeconomia, que é boa parte do que a gente usa aplicado aqui na disciplina, na área de florestal, é relacionado à microeconomia, que a gente vai ter uma breve introdução dela, tá? Primeiro, a demanda. O que é a bendita da demanda? São as várias quantidades de um bem que os consumidores vão retirar do mercado a todos os possíveis preços alternativos, enquanto tudo mais vai permanecer constante, em condições de concorrência perfeita. Okay? O que é importante para a gente definir a demanda? O preço do bem, quando ele custa, por exemplo, demanda de madeira. Né? Qual é a quantidade de madeira que estão dispostos a retirar do mercado aos possíveis preços? Né? Então, ela é uma curva, né? Ela é uma função, ela não é um número fixo. Né? Se a gente trabalha com a função de demanda. E ela também é multivariada. Aqui não, que é uma coisa didática, é preço e quantidade, mas normalmente a demanda tem pelo menos 3 variáveis específicas. Ela é multivariada, né? Uma demanda para valer. Se você quiser fazer uma equação, se você quiser ajustar a equação de demanda de açaí, por exemplo, mesmo que seja só de uma comunidade pequenininha, ela tem que ser multivariada. Você precisa de outros parâmetros que não o preço, mas didaticamente a gente trabalha com ela com o preço, ok? Então, o primeiro é o preço. O segundo é o gosto e a preferência do consumidor. O que ele prefere ali, né? Quais são as curvas de diferença, de preferência dele. O número de consumidores também é fundamental. É diferente você fazer a curva de demanda para açaí, por exemplo, de Alter do Chão, depois a de Santarém, ou a do Estado, ou a do Brasil, do mundo. Elas são completamente diferentes, né? O número de consumidor influencia muito. A renda desses consumidores, né? E o preço dos bens relacionados. Além do preço, a gente tem que ter um parâmetro lá da curva de demanda real para valer mesmo, um indicativo de renda e um indicativo de substituição. Os bens complementares, né, que são consumidos em conjunto. Por exemplo, pão com manteiga, é o que você vai usar junto ali. Né? E os bens substitutos, que pode ser adquirido em substituição, atendendo às necessidades parecidas. Por exemplo, o bolo, o biscoito, ele substitui o pão. Mas também pode ter uma relação de complementariedade também. Como que você vai definir isso? De acordo com o sinal na hora que você ajusta. Por isso que é importante ter esses 3 parâmetros na curva. Né? Você ter o de preço, ter o de renda e ter essa relação de substituição ou complementariedade. Senão você pode ocorrer em erros de especificação. Então, a curva de demanda ela sempre vai ser negativamente inclinada, ela sempre vai fechar o plano, não tem jeito, ela tem que ser. Mesmo se você trocar o P e o Q, ela vai estar fechando o plano. Por quê? Há um preço aqui, ó, baixinho aqui embaixo, você vai ter uma quantidade maior. Se você subir o preço, você vai ter que ter uma quantidade menor. Né? O que eles estão dispostos a retirar do mercado é inversamente proporcional ao preço. Para isso acontecer, ela tem que ser negativamente inclinada. Não tem jeito de ser de outro jeito. Okay? É isso que a gente chama de mudança. Quando você muda aqui o preço e muda a quantidade. Só que além de mudar, ela pode deslocar. Então, quando você altera a quantidade, né, e a quantidade em função do preço, a gente chama de mudança da demanda. Quando a curva movimenta como um todo para a direita ou para a esquerda, é o deslocamento. O que faz a curva deslocar? Tudo que não o preço. Todas as outras variáveis, inclusive as que a gente nem imagina que influenciam a demanda de um determinado produto. Okay? Então aqui a gente tem quantidade, o preço Px e aqui a quantidade X.
e a gente tem a demanda aqui. Ó. Quando ela desloca para cá, para a direita, eu estou disposto a retirar pelo mesmo preço uma quantidade maior. Quando ela desloca para a esquerda, eu estou disposto a retirar uma quantidade menor. Então é muito importante você saber se você está deslocando para a esquerda ou para a direita, porque o impacto do mercado vai ser forte. Né? O que faz assim que a gente já sabe que desloca a demanda? As mudanças no gosto, na preferência, por exemplo, descobriu lá que determinada madeira causa alergia e tal, que ela é muito alergênica, muito forte, que poucas pessoas, ela não vai ficar usando aquilo para móvel mais. Né? O gosto por ela, a preferência por ela vai sofrer um baque, a tendência é que ela desloque para a esquerda. A mudança na renda, quando as pessoas têm uma mudança de renda muito grande, é para mudar o hábito de consumo. Por exemplo, se pensar na carne agora, a gente está tendo uma supressão de renda muito grande, quadro recessivo, consumo de carne era para estar caindo, né? E está caindo. Né? É a mudança de preço dos complementares também. Se você usa um produto junto com o outro, né? Ali, numa indústria, numa cadeia produtiva, aí se o complementar, o que vai ser usado junto, né? Se você pensar, por exemplo, vamos pensar no açaí. Se o açúcar que você põe no suco, ele é complementar o suco para sair lá no final. Ele baixa de preço, né? Então ela pode deslocar que a demanda. Né? E o uso do substituto também. Quando o substituto está muito forte, né? O preço do substituto despenca, você pode substituir aquele produto por outro. Né? Se um produto florestal não madeireiro, o preço dele cair demais, a tendência é que as pessoas vão consumir mais daquilo. Então a demanda acaba mudando para o mesmo nível de preço, muda o consumo. Né? A variedade também, quando você tem opção, né, você sofre maior. A variedade vai influenciar exatamente nessa intensidade, complementariedade e substituição. Né? Se você tem qual a variedade bem disponível que você tem para poder substituir, complementar aquilo. E o número de consumidores também, quando você amplia o mercado, amplia o acesso, esse tipo de coisa. Bom, a demanda ela anda de bracinho dado com a oferta. A oferta são as várias quantidades de um bem que os vendedores colocam no mercado a todos os preços alternativos, né? Enquanto tudo mais permanecer constante. Ela vai indicar as quantidades máximas que os produtores vão ofertar no mercado aos vários preços. Aí a gente tem a lei da oferta, né, que ela vai variar diretamente proporcional ao preço. Ao contrário da demanda, que quando o preço cai a demanda sobe, quando o preço aumenta aqui a oferta sobe também. Então não tem jeito, a oferta ela vai ser afetada pelo preço, pela tecnologia que vai afetar diretamente o custo, né? A disponibilidade de recursos para aquilo, para a produção, seja do que for, os preços dos fatores de produção da mão de obra, do trabalho, da terra e a expectativa do produtor. Isso é muito importante, a questão da expectativa, porque às vezes ele acha que aquilo vai melhorar, ele acha que vai ganhar mais, então ele produz, que ele se organiza, que a produção é só instantânea, gente, um artigo aqui, você precisa se organizar, estruturar e tudo mais. Da mesma forma, a oferta ela vai mudar ou vai deslocar. Quando você tem um movimento ao longo da curva de oferta, a gente chama de mudança. Quando ela desloca para lá ou para cá, a gente chama de deslocamento. O que faz a oferta deslocar? O aumento da tecnologia, disponibilidade de recursos, a expectativa do produtor e a alteração dos preços dos fatores de produção. A oferta ela sempre vai ser positivamente inclinada, né? Ela sempre vai estar assim, ó, porque na hora que você aumentar o preço, você vai aumentar a quantidade. Ela é diretamente proporcional. Beleza? Aonde elas se equilibram aqui, onde elas coincidem, é o que a gente chama do equilíbrio do mercado, que é quando você tem zero de excedente, onde tudo que está sendo demandado está coincidindo com o que está sendo ofertado. Okay? Quando você desloca a curva de demanda para a direita, pressupondo uma oferta fixa aqui, você está estabelecendo uma nova condição de equilíbrio. Não é? E toda essa renda aqui por fora, aqui, que seria tipo desse L aqui, né? Aqui assim, esse aqui assim, ó, ele vai ser uma nova renda, né? Uma renda que vai agregar aqui a mais. Aí a gente vai imaginar aqui que a gente tem a condição de equilíbrio aqui, ó, essa oferta com essa demanda, ok? Aí primeiro tem um deslocamento da demanda para a direita. Aí eu vou aumentar, né, substancialmente aqui a renda da operação, né? Porque o preço vezes a quantidade que está envolvida. Aí o que eu vou ter? Primeiro eu vou ter um deslocamento da oferta para cá, né? Porque o consumidor, o produtor fica motivado. Aí ele vai deslocando. Ele pode sofrer um outro deslocamento ainda. Aqui, ó, olha que interessante, ele está no mesmo preço
só com uma quantidade bem superior, né? Ele está na mesma linha de preço aqui que estava na condição de equilíbrio aqui. Toda essa quantidade aqui a mais, sendo comercializado, sendo demandado, na condição de equilíbrio, né? Se ele deslocar mais um pouquinho ainda, ele ainda vai aumentar, né, um pouco a quantidade, só que aqui ele vai deslocar o preço, ó. Ele já coloca um preço abaixo do preço de equilíbrio aqui, ok? Quando a oferta muda, né, aqui eu posso estar com a demanda fixa, então deslocamento de oferta, né, para cá. Aí eu troco todo esse retângulo aqui por esse quadrado aqui, ok? Aqui várias ofertas no mercado, né, um lado da outra, uma curva de demanda. Bom, a gente tem o que a gente chama de elasticidade de preço da procura, né, que é a medida dessa sensibilidade de uma variável em relação à outra, né. Essa elasticidade ela vai medir o preço, né, a variação da quantidade demandada em função da variação do preço. Por que é importante? Porque, por exemplo, eu tenho aqui, ó, duas curvas de demanda, essa mais em pezinha, essa mais deitadinha. A mais deitadinha é que eu falo que ela é mais elástica, essa aqui é menos elástica, é mais inelástica. Porque aqui eu tenho uma reação mais que proporcional. Olha só, eu estou com o preço nesse nível, aí eu caio para cá, aí eu vou aumentar a quantidade daqui para cá, não é? Aqui eu desci a mesma quantidade, eu desci daqui para cá, beleza? Aqui, ó, eu vou ter um deslocamento muito mais forte na quantidade. Vou aumentar muito mais, tá vendo? A quantidade Y aqui, ó, com a mesma variação de preço. Então, na elástica, eu tenho uma variação na quantidade mais que proporcional. Quando a demanda é inelástica, eu aumento a renda quando eu subo o preço, porque a redução vai ser menos que proporcional que a subida do preço. Já na elástica, eu aumento a renda quando eu reduzo o preço, porque o aumento na quantidade é mais que proporcional. Aqui eu troco esse retângulo por esse aqui, está praticamente perfeito, né? A mesma coisa, eu troco na cebola. Aqui não, eu troco esse retângulo por esse muito maior aqui, né? Que é quantidade vezes preço, é renda desses retângulos. A forma de calcular a elasticidade, ela sempre vai ter, né, sinal negativo, né, porque a demanda e o preço eles vão comportar em sentido oposto. Então a elasticidade é sempre um beta negativo. Elasticidade de arco, aqui é mais questão de curiosidade, não vou entrar nisso não. Elasticidade de ponto, né, que é perfeitamente elástica, é perfeitamente inelástica. A questão da receita total foi igual eu coloquei lá, tá a mesma coisa colocada aqui, né? Aqui uma bem elástica, tá vendo? Eu vou trocar esse quadradinho por esse retângulo fininho por esse quadradão aqui. Já na inelástica, tá vendo? Eu perco toda essa aqui e eu acrescento essa daqui, ó. É graficamente visível, né? Que essa daqui, a área desse aqui é menor que a desse aqui, né? Tá na cara. E aqui, ó, a área desse aqui, ó, tá mais na cara ainda que ela é maior. Isso aqui eu deixo de ter quando o preço muda de P0 para P1. E a quantidade de X0 para X1. Ok? O que vai influenciar a bendita da elasticidade? A disponibilidade de bem para substituir. Se eu tenho um pouco ou muitas coisas substituindo o uso daquela demanda por aquele bem. O número de utilizações, uma coisa que é de uso mais instantâneo, cara, que não tem muito reuso, normalmente já tende a ser menos elástica, né? O preço do produto em relação ao orçamento também. Isso aqui é importante na sua curva de orçamento, né? Isso é importante no seu nível de renda ou não. E a posição relativa do preço nessa curva de procura também. Beleza? Bom, hoje vai até aqui.